Em primeiro lugar, eu preciso afirmar que eu sou um homem cuja fé é a da ciência. Acredito na teoria da evolução e na relatividade geral. O sobrenatural não é a minha praia. Nunca foi. Eu sou cético em relação a todas as coisas que as pessoas pensam que não podem ser explicadas pela ciência. Eu cresci com um pai que gritava enquanto batia na Bíblia e sem mãe, porque, aparentemente, a sepse faz parte do plano de Deus. A minha mãe morreu em casa com febre de mais de 42 graus. Meu pai não acreditava em teorias, não acreditava em medicina ou homem Cro-Magnon. Havia apenas Deus e seu plano. Embora eu goste de pensar que meu pai não teve influência na minha vida, suponho que tudo isso me levou até onde eu estou agora. Sou chefe do departamento de antropologia de uma grande universidade. Meu trabalho, minha vida, é tudo pó de rocha e datação de carbono. Mesas com ossos tangíveis com muito mais de 6.000 anos com dados no computador para provar isso. Meu pai dizia que essas coisas eram enterradas no chão pelo diabo. O registro fóssil era apenas um teste de fé. Eu odeio aquele homem, mas agora estou me perguntando se, de alguma forma, como um relógio quebrado, acertando 2 vezes por dia, o desgraçado estava certo. Os antropólogos geralmente não recebem ligações de negócios tarde da noite. Então, quando o meu celular de trabalho tocou às 23, imaginei que tinha recebido uma ligação por engano. Ou então, era outro golpista avisando que eu deveria fazer uma transferência. Eu atendi sempre do mesmo jeito. Alô, aqui é o professor Hinckley. Professor, aqui é o delegado Nick Kepper, do condado de Oconee. Desculpe incomodar o senhor a essa hora. Eu fui orientado a entrar em contato com o senhor pelo pessoal da Clemson. Eu não era especialista em antropologia forense, mas já tinha feito trabalhos para o estado antes, quando encontravam restos humanos de povos nativos. Eu tenho que admitir, ligações assim me faziam sentir importante. Estufei o peito e tentei tirar o sono da voz. Oi, sim, em que eu posso ajudar, rapaz? Rapaz, eu fiz uma careta. Nem tinha 50 anos ainda, porque eu estava pagando de velho sábio. Senhor, a gente está tentando se adiantar na frente da imprensa, então a sua descrição seria muito bem-vinda. Recebemos uma ligação hoje de tarde. O cachorro de alguém se afastou durante uma caminhada lá em Sumter e voltou com um fêmur na boca. Nossa. Pois é, a dona saiu para ver de onde ele tinha pegado aquilo e acabou encontrando uns restos humanos. São antigos, então não se trata de assassinato, ou pelo menos nada em investigação ativa. Mas o problema é a quantidade. Quantidade de ossos? Sim, senhor. Dezenas de corpos. O problema é que não parece ser um cemitério. Os mortos, eles estão usando roupa do estilo ocidental, sabe? Camisas, calças e tal. Fizemos uma pesquisa e lemos que valas comuns com os corpos todos empilhados assim seria bem incomum. É, de fato, seria. Falei, apertando a ponte do nariz. Imagino que vocês querem que alguém vá até aí dar uma olhada. A gente agradeceria muito. Pode trazer quem quiser. Só precisamos identificar isso antes que a nossa cidadezinha fique tomada por jornalistas enchendo os bares. Desculpa, mas eu não conheço esse condado. Onde foi mesmo que você disse que estão? Não se preocupa. É exatamente assim que a gente gosta por aqui. Estamos no oeste da Carolina do Sul, Floresta Nacional de Sumter. Eu vou mandar todos os detalhes por e-mail. Tá, certo. Eu suspirei. Certo, eu consigo chegar aí amanhã, mas só mais no fim do dia, tá? Umas 5 da tarde por aí. Eu vou levar a minha equipe comigo. A minha equipe. Eu fiz outra careta. Era um jeito bonito de dizer 2 estudantes de pós-doc falidos. Beleza, eu vou avisar o xerife. Obrigado, professor. E desculpa de novo pela hora, tá? Sem problema. Tchau. Eu desliguei e fui procurar no Google a Floresta Nacional de Sumter. Aquela parte do parque no condado de Oconee era bem isolada. Fiquei roendo a unha do polegar, roupas no estilo ocidental. Pensei que podia ser uma vala comum de algum surto antigo que atingiu os colonos. Tudo naquilo parecia estranho, desde a ligação até as circunstâncias. Quem em Clemson me recomendaria? Era sexta-feira e eu torcia para minha equipe, Meredith e Casey, não estarem de ressaca demais para trabalhar quando voltei para a cama.
Nós três fomos juntos de carro e pegamos a estrada por volta das 3 da tarde. Saímos mais tarde do que eu gostaria, mas chegaríamos no endereço que o delegado me mandou por volta das 6. No fim, o endereço era mais um ponto de referência improvisado. Os corpos estavam a quase 120 metros de uma trilha e eu já achava que a gente tinha se perdido até ver um estacionamento de trilha com alguns veículos da polícia estacionados. Descemos e esticamos as pernas. Tínhamos várias bolsas grandes com equipamentos de escavação e carregar tudo aquilo fora da trilha seria um baita exercício. Comecei a me arrepender de ter aceitado. Ainda assim, as circunstâncias eram intrigantes. Aquela vala podia ser o local de algum evento desconhecido da história americana. Tentei me convencer de que eu devia estar empolgado, parar de agir como se fosse um velho cansado. Encontrei o xerife, o delegado Kepper e alguns funcionários do condado que estavam só curiosos mesmo. A trilha até o local não era tão puxada quanto eu imaginava. Era toda plana, mas o matagal que a gente teve que atravessar me deixou com arranhões na pele. Eu já piscava para limpar um pouco de sangue do rosto quando chegamos. O local da escavação estava bem aberto. Todos os arbustos e até árvores pequenas tinham sido cortados, deixando um espaço limpo, mais ou menos do tamanho de uma garagem de 2 carros. O chão estava lentamente remexido, com um anel de terra ao redor da vala coletiva. Notei de cara que tinha algo errado. Os ossos visíveis estavam enegrecidos, como se tivessem sido queimados. As roupas pareciam encolhidas pelo fogo e o pouco de algodão que restava estava sujo e embolado. Ainda assim, dava para ver que as roupas com certeza não eram indígenas. Olhei para o delegado Kepper, meio de boca aberta. Esses corpos foram queimados. Ele virou para o xerife. Eu falei, xerife, não tem como só terra e tempo fazer isso com um esqueleto. O xerife bufou. Você não é arqueólogo, Nick. E o senhor, o que acha que isso foi? Ele me encarava como se eu já devesse saber a resposta. Alguma doença, um massacre? Olha, eu não tenho a menor ideia. Tá, o quão antigos você acha que são? Fitei ele e repeti. Eu não tenho a menor ideia, mas velhos, provavelmente. Tipo dos anos 1700? Assenti com a cabeça. Bom, isso aí já tá além de qualquer prazo legal. Naquela época, a Carolina do Sul talvez nem fosse um estado e o condado de Yukon nem existia no mapa. Não tem muito que a gente possa fazer aqui, né? Eu só queria que esse idiota fosse embora, então assenti de novo. Vamos trabalhar até escurecer e voltar cedo amanhã. Avisamos assim que tivermos alguma descoberta. Enquanto isso, eu agradeceria se entrasse em contato com alguém da Sociedade Histórica da Carolina do Sul. Eu consigo datar esses ossos, mas eu não tenho como dizer o que essas pessoas estavam fazendo aqui. O xerife puxou o cinto utilitário para cima. Na verdade, a gente tentou. Eles não atenderam quando ligamos na sexta noite. Deixamos recado, mas esperamos que eles respondam na segunda. Também entramos em contato com outras universidades, mas parece que ninguém quis sair de casa no fim de semana. Meredith e Casey me lançaram um olhar irritado. Elas também não estavam lá muito animadas para vir, mas eu sugeri que isso poderia ajudar na nota delas. Me endireitei e pigarreei. Não achava que era otário por abrir mão do fim de semana para investigar uma descoberta dessa importância. Na minha cabeça, a culpa era da sociedade sulista e não minha, por preferirem churrasco do que valas comuns. Bom, estão perdendo. Isso aqui com certeza é algo extraordinário. Mas não tem nada com o que a gente precise se preocupar, né? Os 2 policiais pareciam meio apáticos. Queriam ser dispensados? Eu suspirei, quase decepcionado. Não, provavelmente não. Certo, então estamos indo. A minha esposa ficou cuidando da costela hoje, então o xerife cruzou os dedos. Tomara que tenha dado tudo certo. O delegado puxou uma fita de isolamento e começou a enrolar em volta das árvores conforme se afastavam. Assim vocês conseguem achar a trilha de volta. Ele fez um gesto com a cabeça na direção da fita. Fica bem escuro por aqui à noite. Muito obrigado. O delegado franziu a testa de repente. E, professor,
O senhor tá hospedado no Days Inn, lá em Walhalla, né? Não vamos ficar em Walhalla. Achamos uma pousadinha em Pleasant Falls, uns 10 minutos daqui no máximo. O xerife riu e balançou a cabeça, enquanto os olhos do delegado se arregalaram. Pleasant Falls? Tem pousada lá? Tem sim. Eu já estava ficando na defensiva. E é baratinha pra caramba. Imagino. Só pra avisar, o pessoal de lá é meio esquisito. Esquisito como? Soltou Meredith de repente. Bom, dizem por aí que todo mundo naquela cidade tem os mesmos bisavós. Se é que me entende. E olha que nem são muitos. Só 23 pessoas vivendo ali. Pleasant Falls nem é uma cidade, é um vilarejo. A gente só vai dormir lá. Melhor ficar perto do local de trabalho. Facilita nas manhãs cedo. Não é como se a gente fosse sair pra beber por lá. Tá, beleza. Eu só quis avisar mesmo. O Days Inn sempre tem vaga, então se mudarem de ideia, é só passar lá direto. Eu assenti. Obrigado, senhores. Eles desapareceram na mata e a gente começou a descarregar parte do equipamento. Com a mata escurecendo, levou bem mais tempo do que eu esperava pra gente se organizar. Percebi que provavelmente eram os ossos mais recentes com os quais eu já tinha lidado profissionalmente. Eu estava acostumado a crânios marrons amarelados, restos fragmentados que eu remontava como quebra-cabeça de povos antigos. Aquilo ali era outra coisa. Eu sabia ali, naquele instante, por mais interessante que fosse, que talvez eu não devesse ter vindo. Sem muita confiança, me abaixei e movi algumas partes de um esqueleto como se soubesse o que estava fazendo. Os restos parecem de colonos anglo-saxões. Falei isso, mas foi só por dedução contextual. Não havia nada no único crânio que eu vi que confirmasse isso. Eu precisaria de tempo, luz natural e trabalho de laboratório para descobrir. Pedi para Meredith e Casey guardarem o que era valioso e a gente não queria deixar ali durante a noite. E logo já estávamos de volta ao carro, rumo à nossa pousada. A cidade ficava no fim de uma estrada de terra. Na entrada, uma placa de "sem saída" estava toda estourada de buracos de bala. Tá bom, soltou Meredith quando viu. Tá, tudo bem, falei, tentando controlar a irritação. É só pra gente dormir. Criança atira em qualquer coisa por aqui. Isso não quer dizer que a cidade inteira é um lixo. É lixo ou não, disse Casey. Esse lugar é um fim de mundo. Como se fosse combinado, uma porção de porcos cruzou a estrada e sumiu atrás de uma capela, caindo aos pedaços. A tinta branca estava descascando e o campanário parecia meio torto. Bom, se queria um motel de luxo, escolheu o caminho errado. Entrei meio irritado na entrada de terra da pousada. A casa em si nem parecia tão ruim. A pintura era mais nova do que a maioria dos prédios da cidade e a plaquinha bonitinha na frente mostrava que alguém tinha se empenhado em deixar o lugar apresentável. Descemos do carro e olhamos em volta. A cidade estava deserta. Mesmo com só umas poucas dezenas de habitantes, aquilo incomodava. Um bando curioso de galinhas veio ciscando pela grama na nossa direção. Ok, eu volto pra gente ir pro Days Inn. Até lençol manchado de sêmen é melhor do que isso, disse Meredith. Eu ia soltar um sermão, mas ela falou de novo antes. Olha aquele esquisitão, ela sussurrou. Segui o olhar dela e vi um homem vindo na nossa direção. Tudo bom? Ele acenou de um jeito estranho. As botas estavam desamarradas e o cabelo era num corte de tigela. A gente se olhou, depois retribuiu o aceno. Ele veio direto até a gente e parou. Oi, eu falei. Reservamos um quarto para hoje. Você trabalha aqui? Não. Ele balançou a cabeça. Entendi. Era difícil encarar ele no olho enquanto falava. Os dentes me prendiam a atenção como um acidente de trem. Impossível desviar. Eram tortos de um jeito absurdo e amarelos como manteiga. Vocês estão aqui por causa da vala, né? Ele perguntou. Tive que
desfazer o senho para manter a educação. O sotaque do homem era estranho. Não consegui identificar e tive que pensar um pouco depois que ele falava para entender o que tinha dito. A vala, sim, mas eu não sabia que isso era informação pública. Meredith e Casey estavam desconfortáveis e já tinham dado um passinho para longe dele. Pois é, não existe segredo por essas bandas. Ele sorriu e lá estavam aqueles dentes de novo, hipnóticos. Mas eu já sabia que tinha uma vala ali bem antes de vocês cavarem. É uma lenda por aqui. Eu queria que aquele caipira deixasse a gente em paz, mas agora estava curioso. Eu me aproximei. Como assim? Ele suspirou, como se estivesse satisfeito por poder contar a história. Esse lugar já teve um nome que foi esquecido faz muito tempo. Far Wales. Foi como os colonos chamaram quando chegaram aqui, uns par de séculos atrás. Só que o problema é que eles não estavam sozinhos nessas florestas. Tinha uns outros morando aqui. Uns espírito, demônio. Chama do jeito que você quiser. Mas não era humano não. Por mais que parecesse, mas criatura metamórfica. O homem parou por um instante e pareceu tentar apagar o sorriso do rosto. De qualquer forma, ao invés de ir embora quando viram que não tinham sido os primeiros, as pessoas fizeram o que esses colonos sabiam fazer de melhor. Convidaram todos para um jantar num barracão. Trancaram as portas e botaram fogo no lugar. Depois enterraram os corpos tudo em algum lugar da mata. Bom, parece que o folclore da sua cidade tem um fundo de verdade. Ah, sim, eu sei. Mas essa nem é a parte interessante. A lenda diz que um deles não morreu de imediato. Sobreviveu tempo suficiente para falar com os assassinos. E o que ele disse? Meredith e Casey agora estavam inclinadas para frente, prestando atenção. Disse que se os ossos deles algum dia vissem a luz do dia, o povo dele ia criar carne como árvore cria folha. E que ele se levantaria da terra e massacraria aqueles colonos. Massacraria todo mundo, cada último colono desse novo mundo. Vi duas mulheres na janela da igreja. Riram quando cruzaram meu olhar e se abaixaram rápido, sumindo atrás da mureta da janela. Meu rosto ficou quente e eu soltei o ar pelo nariz como um touro. Ah, tá, eu não tô interessado nesse tipo de bobagem. Carne não faz fotossíntese, pele, cabelo, consciência. Tudo isso é criado por células e... Ah, tá bom, tá tudo certo. O homem levantou as mãos me interrompendo. Eu só tava contando a história. Não precisa ficar tão específico assim. Ah, tá bom, certo. Falei. Meredith revirou os olhos, como quem diz, idiota. Só se eu puder dar um conselho, é melhor ficar esperto. O sol brilhou bem forte hoje. Ele sorriu. E ontem também. Eu abri a boca, mas Meredith me cortou. Ah, a gente agradece o aviso, tá? De verdade. Eu imaginei que sim. Ele fez um aceno com a cabeça e se afastou, andando devagar. Um bom dia pra vocês, tá? Bom dia, disse Casey com um tom meio sarcástico. Quando o homem já estava longe o bastante para não ouvir, eu me virei, furioso. Vocês duas estão de boa fingindo que acreditam nessa merda toda? Ah, se isso significa não ser assassinada por um caipira maluco enquanto dorme, sim, disse Casey. E depois daquele papo todo e do que os policiais achavam desse lugar, você pode até ficar aqui, mas eu vou dormir em Walhalla. Com certeza, disse Meredith concordando. Tá, beleza. Eu tava fervendo por dentro, mas tentando manter a calma, tentando não parecer o velho ranzinza divorciado 2 vezes que eu claramente tava virando. Mas se forem levar meu carro, vão estar de volta no raiar do dia para me levar pro lugar da escavação, tá bom? Tá, fechado. A gente ainda enche o tanque pra você. Eu devia ter ido com elas. Mesmo com a porta da pousada destrancada, não tinha ninguém lá. Toquei a campainha na recepção, mas ninguém veio me atender. Orgulhoso demais para ligar e pedir carona,
Escolhi um quarto no segundo andar e empurrei uma cômoda contra a porta para trancar. Surpreendentemente, dormi bem. Embora eu não quisesse admitir, aquela cidade fantasma e os delírios do cara do corte de tigela me deixaram com a sensação de uma criança assustada. O único problema foi que, quando acordei com o nascer do sol, Meredith e Casey não estavam lá. Saí na varanda da frente da pousada. A cidade continuava tão vazia quanto na noite anterior. Só uns animais soltos por aqui e ali, as mesmas galinhas de antes e um border collie desconfiado me observando de longe. Peguei o celular e liguei para Meredith e depois para Casey. Ninguém atendeu. O sol já estava alto e o amanhecer tinha passado fazia tempo quando comecei a andar pela estrada. Passei pelo estacionamento da trilha e fiquei encarando o ponto onde ela começava. Parecia uma porta se abrindo para a floresta, um pedaço de vazio na parede verde espessa das árvores. E aquela porta acenava para mim. O vento agora soprava forte. As folhas e os galhos balançavam para lá e para cá, hipnotizantes. Parei de andar. Foi aí que percebi, e nem sei como não vi antes, meu carro estava no estacionamento. Eu fiquei furioso. Elas realmente não se deram ao trabalho de dirigir 5 minutos para me buscar? Saí marchando em direção à trilha, empurrando os galhos até o local da escavação. Quando cheguei, minha pele já estava toda arranhada e eu mal conseguia respirar. Confuso, mas aliviado, o local estava vazio. Se Meredith e Casey me vissem naquele estado, iam me olhar com pena, achando que eu era um velho patético. Fiquei ali, parado, mãos na cintura, olhando com desconfiança para os corpos. Elas provavelmente estavam só dormindo de ressaca em Valhalla. A gente tinha deixado a lona, alguns pincéis de escavação e eu tinha um par de luvas de látex no bolso. Eu podia começar a trabalhar. Me ajoelhei e comecei a vasculhar os corpos. Ao contrário de muitos espécimes antigos com que trabalhei, aqueles ossos não eram esfarelados nem frágeis, não se despedaçavam na minha mão. Levantei e movi uma caixa torácica. Debaixo dela tinha um pedaço de algodão azul marinho queimado. Comecei a desenrolar com cuidado. Dá para imaginar a minha confusão quando percebi que era uma peça moderna. Gola redonda. Tinha até etiqueta. Era um moletom da Gap. Joguei pro lado e comecei a revirar os ossos em pânico. Um deles ainda tinha carne. Carne que nem tinha começado a se decompor. Outro ainda estava quente. Na hora, visualizei a cidade vazia de Pleasant Falls. Uma cidade fantasma que devia ter uns 20 e poucos moradores. Quantos corpos havia naquela vala? Perto de uns 24, pensei. Olhei mais fundo dentro da cova e comecei a contar os crânios. Mas parei alguns segundos depois e me levantei. Tinha sangue. Sangue fresco em cima da vala, ainda pingando do céu. Levantei o olhar devagar. Pendurados nas árvores estavam os corpos esfolados de Meredith e Casey. Estavam nuas, as bocas abertas, vermelhas, como se tivessem morrido, gritando. Depois disso, tudo virou um borrão. Corri de volta pela mata com uma coisa só na cabeça. O homem do corte de tigela que a gente viu na cidade. O homem que parecia ter saído direto dos anos 1600. Ele estava brincando com a gente o tempo todo. A lenda que ele contou já tinha se cumprido. As palavras dele ecoavam na minha cabeça. O sol brilhou bem forte hoje e ontem também. Os ossos enterrados ali, originalmente, eram os dele, do povo dele. Demônios ou metamorfos. Eles mataram toda a cidade de Pleasant Falls e enfiaram os corpos na mesma vala onde tinham sido enterrados séculos antes. Acho que me deixaram viver para que eu contasse, para que eu tentasse avisar.
Eles vão matar todo mundo nesse continente. Eu sei que vão. E eles estão vindo.